Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, há algumas coisas que têm incomodado, que têm chamado a atenção de algumas pessoas, como por exemplo, há técnicos de futebol, incluindo, eu vou colocar aqui o técnico do PSG, Luiz Henrique. Ele fala que não entende por que os times sul-americanos, os times brasileiros, tal, dão tanta importância para o Mundial de Clubes. Eu creio que isso vem muito da sua origem, do mundo em que ele está inserido, né? O futebol aqui no Brasil, eu vou falar do Brasil, mas posso dar, vou dar um exemplo do nosso país, tá? Quando você é pequeno, lá atrás, quando eu era pequeno, eu nunca tive esse pensamento de ser um jogador profissional, porque eu já via que eu era um jogador mediano, de mediano para ruim, né? Então você já começa ali a fazer essa separação, né? Então eu falo assim, ó, não dá, futebol não dá, você tem que estudar, tem que fazer outra coisa, tem que ser bom em outra coisa. Mas antes de continuar esse vídeo aqui, gostaria muito de pedir para que você que está vendo esse vídeo aqui se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário também aí e vai nos ajudar a impulsionar esse vídeo para que outras pessoas possam ver. Vamos lá. Voltando a falar aqui do vídeo, então no nosso país, lá atrás, né, estou falando na década de 90, né, finalzinho de 80, 90, 2000 e até os dias de hoje, os meninos, o sonho da maioria dos meninos é ser jogador de futebol. E das meninas na época, né, na década de 90, era serem modelos, né, porque era a forma de se expor, ganhar dinheiro, fazer propaganda, né, e mostrar sua beleza para o mundo. No caso das meninas e do menino, ser jogador de futebol. Mas a questão de jogador de futebol no nosso país não é somente a questão de você vencer na vida, de você ter dinheiro, de você conquistar lugares que você não conquistaria tão fácil num trabalho convencional, mas é uma forma também de você ajudar a sua família, né? De você dar um teto para sua mãe. E você vê o caso de muitos jogadores e ex-jogadores que eles falam que a primeira coisa que ele tinha em mente quando ele começou a jogar futebol e quando ele foi para o profissional foi comprar uma casa para sua mãe, né? Para que a mãe dele pudesse ter um teto, tendo em vista que a mãe lutou bravamente, muitas vezes, para cuidar da educação, da formação dele, sendo que muitas vezes o pai até foi embora e abandonou a família. Então esse menino se viu na posição de ser o cara que vai chamar a responsabilidade para ele. E a gente vê isso na vida de vários jogadores. Então, quando o técnico, e assim também quando na Copa de 94, o jogador Henry, ele falou assim, enquanto vocês estavam na rua jogando bola, eu estava na escola estudando 8 horas, às vezes até 10 horas. É outra realidade também, né? O Henry, francês, jogador francês lá que foi campeão da Copa do Mundo de 98, né? Ele fez esse comentário, mas é a mesma coisa que eu falo aqui, pessoal. O brasileiro, ele até hoje, a maioria dos meninos, hoje eles sonham, mas nós vivemos um mundo, né? E eu estou falando num país onde 10% dos jogadores eles são bem-sucedidos. Os outros 90% eles vivem correndo atrás desse sucesso no futebol. E isso é uma verdade também que a gente não pode tirar, né? A maioria dos jogadores às vezes joga no final de semana, outros jogam em clube de várzea que não tem nem condições de pagar. O jogador ele recebe quando ganha um título, então alguns patrocinadores dão alguma coisa e ali eles racham um churrasco, alguma coisa assim, mas na sua grande maioria os jogadores eles não ganham nada. E aqueles que recebem profissionalmente, às vezes recebem um salário, 2 salários mínimos, ou seja, é muito pouco, né, num país que é chamado de país de futebol. Então, quando o técnico falou assim, eu não entendo, então entenda,
que para muitos jogadores, aí eu listei aqui pelo menos 3 coisas, né? Que para muitos jogadores essa é a chance de mostrar algumas coisas, como por exemplo, quando você vai para o Uruguai, por exemplo, Uruguai, e você conversa com o pessoal do Uruguai que gosta de futebol também, eles vão falar assim, ó, não é que nós somos jogadores desleais, mas esse é o nosso jeito de jogar futebol. Nós temos um jeito aguerrido de jogar futebol. Não é que nós somos desleais, é que nós jogamos dessa forma. Então, assim, desde as categorias dente de leite, aí vai crescendo, infantil, dente de leite, juvenil e por aí vai, né? Juniores, até chegar nos profissionais. O jogador uruguaio são jogadores voluntariosos, jogadores fortes, assim como os argentinos. Aqui no Brasil, muita gente gosta do futebol argentino também por esse mesmo motivo. São jogadores aguerridos que não tem bola perdida, dão a vida por aquilo que está acontecendo. Lembro que teve um jogo uma vez, num time aqui de São Paulo, que o jogador uruguaio ele bateu a cabeça e no tempo ainda não tinha o protocolo, né? Esse protocolo que quando o jogador bate a cabeça ele tem que sair do campo, né? Para fazer exame, para ver se realmente não afetou nada. E esse jogador ele falou assim, não, eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar, e continuou jogando. Então assim, um jogador uruguaio. Então o que eu quero dizer assim, que a maioria dos jogadores, eles querem jogar, eles querem mostrar, né? E quando se fala da Copa do Mundo, eu vejo 3 coisas nessa Copa do Mundo. A primeira coisa é que o jogador sul-americano, ele realmente ele tem essa questão da competitividade, né? Todos os jogadores, nos países aqui sul-americanos, eles querem competir, mas não só por competir, mas eles querem chegar lá e mostrar. É uma forma de medir força, realmente, e mostrar e se apresentar para o mundo. Muitas vezes as pessoas que veem o futebol e muitas vezes veem a Champions League, né, e alguns outros campeonatos europeus, eles pensam que o mundo do futebol ele se limita somente ali à Europa. Não, o futebol vai muito além da Europa, tá? Então assim, essa é a forma do jogador mostrar sua força, né, nessa Copa do Mundo. Outra coisa, e aí a gente pode falar de jogadores que ele realmente é arrimo de família, ele quer vencer, ele quer mostrar, e para muitos é a última chance, né, de fazer um bom contrato e encerrar a sua carreira, tendo em vista também que o jogador de futebol não é um profissional, não é um trabalhador normal, né? A sua carreira vai até os 35, 38 anos, estourando quando o jogador é muito bem cuidado, como é o caso de alguns aí que a gente sabe que são minorias, chega aos 39 anos, mas são pouquíssimos jogadores. O jogador não pode ter histórico, né, de lesões, principalmente joelho, tornozelo, que são muito impactados pela bola ali, pelo impacto do peso e tudo mais. O jogador que tem que controlar o peso também, a boca, né? Porque não é só a boca, mas é o peso, é um conjunto de coisas. E a primeira coisa, então, são dos jogadores sul-americanos é que eles veem como uma última chance. A segunda coisa é que os jogadores sul-americanos, eles entendem o quê? Quando nós vamos jogar com um time europeu, nós estamos jogando com times que são verdadeiras seleções. Então o jogador aqui sul-americano, ele fala assim, é a forma que ele tem de medir a sua força, de entender como que ele está. Eu vou falar dos 4 times brasileiros, é só você olhar pelos 4 times brasileiros aqui, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e também do Fluminense, né? Então, assim, você vê a força dos times e você fala assim, ó, os times que estão disputando a Copa do Mundo, eu falo assim, ó, nós vamos medir a nossa força jogando contra os europeus, para ver em que ponto, até onde a gente pode aguentar e até onde a gente pode chegar, né? Esse é um outro ponto, é o segundo ponto que eu falo, é a forma de você medir mesmo para você ver em que pés, né, ou em que situação você se encontra como um time de futebol. E terceiro,
eu entendo como essa Copa do Mundo, ela trouxe todos os holofotes, né? Todas as luzes para esses jogadores. É aquilo que eu estou falando. Tem muita gente que conhece os jogadores brasileiros no mundo inteiro, só que não conhecia o futebol, os times. Um exemplo, o Flamengo é um time muito conhecido. O Palmeiras também, por causa de Libertadores, foi lá para disputar Mundial, de clube agora recente. Mas o Botafogo, por exemplo, né? O Fluminense, por exemplo, é outro time. Então, quando esses times eles chegam lá no Mundial, e daí eles começam a mostrar o seu trabalho, mostrar o seu futebol, mostrar suas credenciais. Então, as pessoas elas começam a olhar para esse time, começam a olhar para esse país de uma forma totalmente diferente. Então, juntamente com isso, vem investimentos, compra de campeonatos, né? Porque o Campeonato Brasileiro às vezes não é tão divulgado pelo mundo, e agora, a partir dessa Copa do Mundo, com certeza é um produto que vai ser vendido, né? Então as pessoas vão ser mais conhecidas. Quando eu olho essa Copa do Mundo para alguns jogadores e para até técnicos mesmo, é o caso do Portaluppi, né? do Renato, Renato Gaúcho, Renato Portaluppi para alguns. Não falo do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz é um técnico novo, né? Jogou muito tempo na Europa, fez a sua vida lá e está começando agora o seu trabalho como técnico. Mas para o Renato, por exemplo, é um treinador que muitas vezes é criticado pela sua forma de trabalho, pela sua forma de atuar. Só que hoje ele começa a mostrar para as pessoas, ele começa a mostrar para o mundo o seu trabalho. Então isso também vai abrir portas para o Renato Portaluppi como treinador, não só em algum país aí no mundo árabe, como asiático, ou até mesmo europeu, por que não falar europeu? Um técnico aí, às vezes de um time, que eu quero dizer, né? Um time que às vezes está procurando um técnico e fala assim, ó, eu gostei do estilo dele de trabalhar, jogadores que estão ali já na reta final da carreira, que de repente procura fazer um grande contrato para sanar de vez as suas questões financeiras, né? De repente dar uma estabilidade de vida para a sua família, para as próximas até gerações, por que não dizer assim. Então, esse campeonato mundial pode ser somente um campeonato para os europeus, porque eles estão numa situação bacana, tranquila, mas para os sul-americanos é a vida deles. Então, assim, fico muito feliz, né, pela classificação já dos times e também fico feliz porque para muitas pessoas era só chegar lá e voltar. Né? Para muitas pessoas aqui no Brasil, o comentário delas era esse. Mas não, o futebol brasileiro chegou e mostrou suas credenciais e eu tenho certeza que esse Mundial foi um divisor de águas. Né? Então as pessoas vão começar a enxergar o futebol brasileiro de uma outra forma totalmente diferente. Então parabéns aos times brasileiros, podem voltar domingo, sábado, sei que vai ter time que vai voltar para o Brasil, né? E depois no domingo, aí eu sei que possa passar, mas um time vai voltar no sábado e eu torço muito para que o time que ficar fique por muito mais tempo, né? Não só fique nas quartas de final, mas que avance para a semifinal e chegue na final, tá bom? Esses são os meus votos sinceros. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário aí também no campo de comentário, o que você acha dessas questões aqui que eu levantei. Deixe o seu comentário, né? É muito importante para que a gente possa dar continuidade ao vídeo aí na zona aqui de comentários do nosso canal, tá bom? Bom, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e também não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo aí, tá bom? E deixe o seu comentário para nos ajudar. Até mais.